Se um filme faz um sucesso absurdo, galera, a regra é clara. Os estúdios têm que continuar, têm que fazer uma continuação pra seguir faturando, é dinheiro. Qual é a lógica, né? O público curtiu o filme anterior, vai comparecer em massa pra ver a sequência. Por isso que eles apostam, pra ganhar mais dinheiro. Mas cinema não é ciência exata, né? A DC tentou, nadou, mas morreu na praia. Exatamente. Aquaman 2 é um dos maiores fracassos do estúdio. Bora conferir os números e entender por que não deu certo as bilheterias. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, no dia 20 de dezembro de 2023, anota essa data, faleceu um menino, universo cinematográfico da DC, causa da morte, péssimo gerenciamento. O grande projeto que eles tinham, né, de levar os personagens da DC para o universo compartilhado nos cinemas começou no dia 10 de junho de 2013, com Homem de Aço. Esse retorno do Superman para as telonas rendeu cerca de 700 milhões de dólares. Geral foi ver, né, geral esperançoso. Tava, né, querendo competir com a Marvel, tal, com o CM. 10 anos depois, a Aquaman tá encerrando esse ciclo. Até agora o filme rendeu, micharia. A projeção dos analistas é que não chega nem perto dos 700 milhões de dólares, ou seja, a DC vai terminar pior do que começou depois de 15 filmes. Ih, rapaz. Deu ruim, eu vou te explicar os números de Aquaman 2 aqui nesse vídeo. Então metralha esse like e pra você começar o ano 2024 acompanhando o Universo Nerdista, se inscreve, né, no canal. Não é possível, né, galera? Pô, vocês têm que estar inscritos no canal que mais traz pra vocês conteúdos nerdísticos atualizados, hein? Tamo junto pra cá, 2024 é nosso. Galera, vamos lá. Saiu na Forbes, hein, galera? Conhece a Forbes? Aquele que mostra só os milionários? Pô, um dia você vai estar lá em desejos pra você. Bom, é a maior revista de economia do mundo, ok? Essa revista separou um espaço lá pra cobrir o fiasco de Aquaman e o Reino Perdido, ou seja, se é pra falar de bons resultados, também pode falar de maus, né? É sempre com dinheiro. É tipo descarrilhamento de trem, sabe? Tipo furacão. É aquele tipo de notícia que precisa virar manchete, principalmente por causa da Forbes, né? Bilheteria então. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Vocês já ouviram esse ditado? Pra vocês terem noção da tragédia que foi esse filme, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Aquaman 2 faturou menos do que The Marvels na primeira semana. E The Marvels, eu já trouxe pra vocês, né? The Marvels é o flop dos flops. Se um dia vocês me pedirem aqui embaixo, eu faça uma lista dos top 10 flops da história do cinema. Acho que The Marvels vai estar. É claro. Aí Aquaman 2 estreou, na primeira semana faturou menos que The Marvels, ok? É pouquinha coisa, mas foi. Isso não era, obviamente, o que a DC esperava. Porque, lógico, que a DC tava esperando que fosse pouca coisa, mas porra. A DC falou assim, ó, só não quero que seja pior que The Marvels, hein? Eles devem ter falado isso, imagina. Nos 3 primeiros dias de estreia, só pra vocês terem noção, Aquaman 2 tinha faturado 28,1 milhões de dólares nos Estados Unidos. Esse é um número 39% abaixo dos 3 primeiros dias de The Marvels. E isso, aqui entre nós, não fala pra ninguém, é feio. É feio pra caramba, sabe? Os analistas, eles consideram a data arriscada. Porque Hollywood, sabe, normalmente não gosta de final de semana com Natal na segunda, porque muita gente usa sexta, sábado e domingo pra preparar as coisas da ceia. Tá gastando din-din nas coisas da ceia, entende? A galera não costuma ir no cinema nesse tipo de data. Não é normal. Para e pensa você. Tu vai parar no meio das tuas preparações lá do teu peru. Você não tá preparando teu peru pra ir... Você não tá preparando essas coisas lá pra ir no cinema? Quer dizer, você não... Enfim, você não deixa de... Você não deixa de preparar suas coisas pra ir no cinema. Me atrapalhei um pouquinho, fiquei confuso. Então assim, sempre rola uma queda quando as datas batem desse jeito. Por exemplo, quem de vocês aí faz aniversário, por exemplo, dia 1º de janeiro, dia 2... Eu faço dia 3 de janeiro, não sei quando esse vídeo vai estar no ar. Se for dia 3 de janeiro é meu aniversário. Parabéns pra você. Pra mim, né? Mas enfim, a gente sabe, né? Quando a gente faz aniversário perto do Natal, tipo 25, 26 de dezembro, a gente quase não lembra da gente, né? Isso acontece também com o cinema. E aí, se você soma com a galera que foi no cinema no próprio dia 25, a bilheteria subiu para 40 milhões nos Estados Unidos. Mesmo assim, mesmo contando 4 dias, o Aquaman 2 ficou abaixo dos 46 milhões de The Marvels, que já era um resultado baixo. Enfim, é redundante, falou The Marvels baixo, né? Aí a gente vai comparar com outros filmes da DC e a surra vem também. Lógico, né? Porque, pô, The Marvels já é flop, lógico que com os outros vai ter também. Vamos lá, os 3 primeiros dias de Aquaman 2 ficaram 49% abaixo dos 3 primeiros dias. De quem? Chuta. Pensa no filme flop da DC, vai. The Flash, acertou. 6% abaixo, outro flop da DC, vai. Shazam 2, tá fera, hein? E 58% abaixo de outro flop, hein? Não vou falar nada, hein? Vai, outro flop da DC, de Adão Negro. Pô, Adão Negro é bom, nota 9,5. Aquaman 2 só abriu melhor que Besouro Azul, que rendeu míseros 25 milhões de dólares nos primeiros 3 dias. Talvez agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo com você, de repente mais uns 2 ou 3 já foram no cinema lá, assistiram. Aumentou um pouquinho, né? Agora, o grande comparativo do desastre é quando a gente olha pro primeiro Aquaman. Galera, o primeiro Aquaman foi
né? Foi tchan, porra. Tinha muita água, né? Não sei se você já viu essa crítica. O primeiro Aquaman vai ficar pra história como o filme de maior bilheteria do universo estendido a DC. Entrou pra história. Até o James Gunn chutar bundas no futuro, o primeiro Aquaman é um campeão absoluto, ok? Lógico que eu tô torcendo pro James Gunn realmente arrebentar. E já tinha começado muito bem. Aquaman 1, ele rendeu 68 milhões nos 3 primeiros dias. Mais do que o dobro de agora, do Aquaman 2. O fato é, Aquaman 2 não tem a menor chance de alcançar o sucesso do primeiro. Acabou. O primeiro filme faturou 1,14 bilhão de dólares no mundo todo. O segundo, até a primeira semana, rendeu só 120 milhões de dólares. Só engraçado eu falar só. Pô, a versão só desse pra gente? Bom, mas pra indústria cinematográfica é só. Se a gente lembrar que a primeira semana costuma ser a melhor, Aquaman 2 vai ter muita sorte se pagar as contas. Mas não passa a marca de 1 bilhão nem por milagre. Se passar 1 bilhão, eu gravo vídeo no Polo Norte vestido de fio dental. Tô falando, não vai passar. Rapaz, agora eu tô nervoso. Mas não passa mesmo. Nem se os Atlantes se rebelarem, saírem dos oceanos, comprarem ingressos. Já foi. Aquaman 2 é flop. Aceita que dói menos. Ah, Pedro, mas o primeiro filme foi salvo pela China. Sim, e o segundo já estreou na China. Vocês não estão entendendo, galera. Aquaman 2 já lançou em todos os mercados que ele podia lançar. Acho que até embaixo d'água. Não existem mais lugares onde ele pode faturar alguma coisa, não dá. Na China, o Aquaman 2 rendeu 30 milhões na abertura. Significa que é 1/3 do que o primeiro filme conseguiu no lançamento. E um fator que pesa muito contra Aquaman 2, né, a longo prazo, é que a DC provavelmente vai soltar o filme no streaming daqui a um mês. Aí, é tiro de misericórdia. Tem sido assim nos últimos filmes. E estão errados? Os caras estão errados? Eu não sei. A impressão que fica aí é que já espremeram o suco do filme nos cinemas. Agora espremeu o bagaço nos streams. Não dava. Acabou, não consegui mais ninguém. Mas tem certeza? Não tá indo nem. Você chamou pelo menos a sua tia pra ver? Não, nem minha tia quer ver, então vamos no streaming mesmo. Pra mim tá esse papo. É fácil apontar Deus agora que o fiasco já aconteceu. Galera, é o último filme da DC. Aquaman não é exatamente assim, oh meu Deus, popular, fadiga de herói. São muitos fatores que a gente pode dizer. Agora tem um fator que eu queria muito apontar pra vocês. Senta que lá vem história. Nos últimos anos, vai ser rápido, ok? Alguns filmes conseguiram sozinhos passar a marca de 100 milhões de dólares, estreando no período de Natal, ok? 4 filmes de Star Wars lançaram nesse período. Todos faturaram mais 100 milhões de dólares cada um. Miranha conseguiu isso. Avatar 2 conseguiu isso. Ok, agora em 2023, nenhum filme foi capaz disso. E digo mais, o cinema não conseguiu. Cinema, juntando a bilheteria dos principais filmes lançados durante o período de Natal de 2023, não soma 100 milhões de dólares. Não soma. Antes, um único filme passava disso. Um único fucking filme passava de 100 milhões de dólares. Agora, juntando todos, não dá isso. A crise do cinema é real, ok, galera? Não é só cinema de super-herói. Ah, Peter Oppenheimer, ah, Peter Barbie. Eu falei pra vocês, isso é exceção. Isso não é regra. Então tá tendo uma crise no cinema, não é possível. Né? Eu não tô percebendo, porra, cara. Então tá boa. Sai da toca, porra. Aquaman 2 foi líder de público em vários países, inclusive no Brasil. Só que as pessoas estão indo menos no cinema e ponto final, acabou. Não tem discussão, porra. Não, mas é... Não dá, cara. É uma pena que o universo DC tenha encerrado dessa forma nos filmes, de verdade, sabe? O que resta pra gente agora é torcer pro James Gunn levantar mesmo essa bola. E torcer muito pro Jason Momoa voltar firme e forte como lobo. Nossa... Já pensou? Jason Momoa como lobo? Ele quer. O povo quer. Falta só bater o martelo, oficializar. Você quer isso também? O que você acha disso tudo? Você foi assistir Aquaman 2 no cinema ou você tá esperando pelo streaming? Você bota fé no recomeço do universo DC ou daqui pra frente você acha que é só Marvel? Ou já deu de herói mesmo? Você acabou herói? Comentem. Toca aqui, não sai sem a sua inscrição. Já desejei um feliz 2024 pra você? Eu não sei, né? Bom, feliz 2024. Você é fera demais. É fera que eu tô falando, tamo junto pra caramba, 2024 é nosso e você tá no canal com a gente aqui. Rapaz, vai ver quanta coisa bacana a gente vai passar aqui. Valeu, galera, fui!